Oi, eu sou o professor Maciel e o assunto que nós vamos ver hoje pela primeira vez, jovens, hoje lhes trago ligações químicas. Então, bora lá, sem enrolar, lembrando que as dúvidas o tio vai tirar para o conhecimento ficar mais dinâmico, então deixa rolar. Bem, na primeira parte do nosso livro ele fala aí sobre a introdução ao estudo das ligações químicas e basicamente ele trata aí de por que os átomos fazem ligações. Já no segundo subtópico, o primeiro subtópico, o modelo do octeto e a estabilidade dos gases nobres, ele trata basicamente da estrutura atômica, por que os elementos da família 18 da tabela periódica têm dificuldade em formar ligações químicas, em estabelecer ligações químicas. E por que os demais elementos, principalmente os elementos representativos, que são os elementos do grupo 1, 2, 13 até o 17, tendem a tentar estabelecer também a configuração eletrônica dos gases nobres. O que é que os elementos representativos têm de especial? Bem, eles têm o subnível mais energético participante da camada de valência, e isso faz com que eles, como eles são do bloco S e do bloco P, os elementos representativos, no subnível S cabem 2 elétrons e no subnível P cabem 6 elétrons. Se você somar 2 com 6, dá 8 elétrons. E os gases nobres ele tem 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P, totalizando 8 elétrons. Como os elementos representativos são do bloco S e P, eles também tendem a estabelecer essa mesma quantidade de elétrons na sua camada de valência, tá certo? Então eles tendem a pedir emprestado por um outro átomo, um elétron, ou compartilhar o seu elétron com um átomo para tentar assim ter mais elétrons e adquirir a configuração eletrônica dos gases nobres, tá? E aqui ele fala da valência, que, por exemplo, um átomo que tende a formar uma ligação, ele é chamado de monovalente. Um átomo que tende a estabelecer 2 ligações para adquirir a configuração eletrônica do gás nobre, do octeto, ele é divalente, trivalente, tetravalente, por aí vai, de acordo com a quantidade de ligações que ele precisa fazer para adquirir um octeto, uma quantidade de octeto. Lembrando também que os elementos do primeiro período da tabela periódica se estabilizam com apenas 2 elétrons, sendo eles o hidrogênio e o hélio. Aí ele fala das substâncias iônicas, moleculares e metálicas. As substâncias iônicas são as substâncias formadas basicamente por ligações iônicas. As substâncias moleculares são formadas basicamente por ligações covalentes. E as substâncias metálicas são formadas por ligações metálicas. E aqui ele dá alguns exemplos de substâncias metálicas, substâncias iônicas e substâncias moleculares. Lembrando aqui a água. Olha só, se você quiser saber das características das substâncias metálicas, você pode lembrar de um metal que é bastante conhecido, nosso, o ferro. O ferro ele tem alto ponto de fusão e ponto de ebulição, e ele é bom condutor tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Se você quiser lembrar das substâncias iônicas, lembre do nosso sal de cozinha, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio também tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Eles são mau condutor de eletricidade em temperatura no estado sólido e bom condutor no estado líquido. E se você quiser lembrar das substâncias moleculares, lembre da nossa água. A água ela tem baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. É má condutora tanto no estado sólido quanto no estado líquido. E basicamente ele está concluindo esse assunto aí. A página seguinte ele vai tratar dessa mesma coisa, só que mostrando alguns exemplos aí, né? Mas é basicamente isso. Então, vamos lá. E aqui ele já vai começar a falar de como são estabelecidas as ligações. Para ficar mais dinâmico, eu vou pular essa parte aqui e vou mostrar para vocês um videozinho aqui. Onde, olha só, eu tenho o sódio, o elemento que é um metal alcalino, e eu tenho o cloro. Tá? Vou só afastar ele um pouquinho mais aqui no começo do vídeo. Repare que o sódio ele é um metal alcalino, então ele só tem um elétron na camada de valência. E aqui nós temos o cloro, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí 7 elétrons, tem um atrás do outro aqui. E o sódio precisa de 8.
O sódio precisa de 8 elétrons na camada de valência e o cloro precisa de 8 elétrons também na camada de valência. O sódio só tem 1, então para ele ganhar 7 é difícil. Então ele prefere perder esse elétron e ficar com uma camada mais interna. Se tornar, a camada mais interna passa a ser então a camada de valência. E aqui ele já vai ganhar diretamente na camada de valência. Vamos ver a animação como é que fica. Olha só, ele vai ter um choque e o elétron passou do sódio para o cloro. Automaticamente os elementos não são mais neutros, passam a ser espécies iônicas. E o que foi que nós aprendemos nas propriedades periódicas? O raio do cátio em relação ao seu elemento neutro é menor e o raio do ânion em relação ao seu elemento neutro é maior. Então aí há uma diminuição do raio atômico do sódio e um aumento do raio atômico do cloro. Aqui ele tem a espécie. Aqui ele estava mostrando que o sódio tinha um elétron na sua camada de valência. Quando ele perdeu, a camada mais interna passou a ser a camada de valência. Então ele tem 8 elétrons, tá bom? E o cloro tinha 7 elétrons e recebeu um elétron do sódio. E sua camada é a mesma camada, então ficou com 8 elétrons. A espécie sódio fica carregada positivamente, ou um cátion, né? E o ânion fica carregado negativamente. O cloro fica carregado negativamente, então ele é um ânion. Então nós temos duas espécies, uma espécie carregada uma partícula carregada negativamente e uma partícula carregada positivamente. E partículas com cargas opostas tendem a se atrair, formando assim a nossa ligação iônica. Tá bom? Aqui nos exemplos do livro nós temos aqui sempre uma ligação iônica, um cátion com um ânion, um cátion com um ânion, um cátion e um ânion, um cátion e um ânion. Lembre-se, veja bem, que todos esses elementos, as espécies ânions aqui, são espécies que tendem a ganhar elétrons, são as espécies que estão localizadas mais à direita da tabela periódica. E os cátions, o zinco, o sódio, o césio, o cálcio, todos eles são espécies metálicas que estão localizadas mais à esquerda da tabela periódica, que tem tendência a perder um elétron, né? Então, assim que são estabelecidas as ligações iônicas. Na parte seguinte do livro, ainda falando sobre ligações iônicas, né, ele vai mostrar para vocês aqui como é que dá a denominação das espécies iônicas, das substâncias iônicas. O nome do ânion, por exemplo, o cloro vai ficar cloreto, derivou do cloro, né? É cloro mais eto. E o nome do cátion, de sódio, cloreto de sódio, fluoreto de sódio, brometo de sódio. Então você vai ter que saber o nome da espécie, do elemento químico, né? Do elemento químico, vai adicionar eto, basicamente, e vai colocar aí, né, o nome do cátion. Aqui ele tem algumas tabelas das fórmulas dos ânions e cátions e suas denominações, tá bom? E suas denominações. Então vocês têm que pesquisar bastante isso daqui para poder ficar afiado, tá? No próxima página ele vai mostrar a dissolução das substâncias iônicas em águas. Por que as substâncias iônicas são quebradiças e são solúveis em água? Por que elas formam soluções em água? Também com relação a essa parte aqui tem um videozinho, um outro vídeo, para ficar mais dinâmico o nosso conhecimento. Vamos ver aqui como é. Olha só, o cristal de sódio é formado por espécies carregadas positivamente e negativamente, formando assim uma rede de longo alcance com cargas positivas e cargas negativas, tá bom? Tem um sódio e o cloro. Vai, vídeo. Aí uma atração eletrostática, ele está mostrando que há uma atração eletrostática entre eles, tá bom? Que é a própria ligação iônica. Olha só, eles têm um retículo cristalino deles, é formado por uma espécie negativa e uma espécie positiva, espécie negativa, e assim em todas as direções que você puder imaginar, né? Se houver uma martelada nessa espécie aqui, a espécie negativa vai ficar próxima da espécie negativa, o que vai ocasionar uma rachadura no cristal, tá? Por isso que as espécies iônicas são quebradiças. O sal de cozinha, né, ele é quebradiço, então facilmente você consegue quebrar. E por que eles são solúveis em água?
Vamos avançar aqui. Nós temos o cloreto de sódio, o fluoreto de sódio e aqui nós temos o nitrato de amônio. Olha só, como todos eles são solúveis em água. Vou repetir aqui. Olha só que mergulhou os cristais, todos eles foram solubilizados em água. Vamos esperar a próxima animação. Soluble in water. Há uma dissociação quando o cristal é mergulhado em água e, na verdade, as espécies negativas e positivas vão ser circundados por moléculas de água, vão ser circulados por moléculas de água, causando assim a separação dessas espécies. E é assim que os compostos iônicos são solubilizados, são separados pelas moléculas de água. As moléculas de água invadem a espécie iônica, cristal iônico, e separam das cargas literalmente. Então é assim que se dá a solubilização dos compostos iônicos. Deixa eu ver o que tem mais pra frente. Vocês podem ver isso aí com mais detalhe aqui. E aqui nós vamos falar de ligações covalentes já em um outro vídeo.